Oi, queridos alunos, estamos começando mais uma aula sobre registros e prontuário, que nós vamos para mais um capítulo do livro para a gente sanar esse momento muito importante de nós conhecermos o registro de enfermagem. Quais os objetivos do registro de enfermagem? Ela é efetuada pela equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, tem a finalidade essencial de fornecer as informações sobre a assistência que é prestada ao paciente nas 24 horas em que se fica na unidade hospitalar. Os registros têm todo o empenho de colocar as ações que são feitas pela equipe de enfermagem. Ela tem a finalidade de fornecer informações do paciente para toda a equipe, para toda a equipe, para sua família, de todo o procedimento que é feito dentro daquela unidade. As anotações de enfermagem é um importante instrumento de comunicação da equipe de enfermagem com o seu paciente, com a equipe médica, e fornece tudo aquilo que é feito na unidade no seu plantão de 12 horas ou de 24 horas. As anotações de enfermagem, elas são registradas e têm regras que devem ser claras e cumpridas. Elas devem ser legíveis, completas, devem ser datadas, hora, horário, não pode conter rasuras, porque isso infringe a normalidade. Ele pode caracterizar de algo não real. Ela não pode ter rasuras, não pode ter desenho. Ela tem que ser feita num espaço específico. Ela tem que, ao final da descrição de toda a característica feita desde o momento de que você entrou para pegar o plantão para assistir aquele paciente, até o seu momento de saída, ela tem que ser carimbada porque é um registro, ela serve para um aprofundamento científico daquela patologia em que está cometendo o paciente, e por isso há necessidade de haver um registro completo, e a letra desse funcionário, desse profissional de enfermagem, ela precisa ser legível, ela precisa ser, porque é um ponto que dá a ela também um respaldo para alguma coisa que possam dizer que ela fez errada. Então, esse registro ele é importante para isso, tá? O registro foi feito através da resolução do COFEM 427 de 2012. No artigo 1º, os profissionais que venha a ajudar. Os profissionais de enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, só poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e preferencialmente em conformidade com os protocolos estabelecidos. O que é uma contenção mecânica? Conter esse paciente no seu leito, né? Ele só pode ser contido com um breve respaldo. Ele só pode ser contido para evitar determinadas situações que levem a um dano imediato desse paciente. Então, a gente precisa saber que nessa resolução, o COFEM nos dá o direito de conter esse paciente, mas contê-lo com um respaldo. Então, isso tudo a gente vai colocar na nossa evolução de enfermagem, tá? A gente precisa ser respaldado na nossa evolução a contenção que é feita para esse paciente. Então, a gente tem que ter o respaldo da enfermeira, a gente tem que ter o respaldo médico e colocar na nossa evolução. Por quê? Por que essa resolução do COFEM? Justamente para que o acompanhante ele não ache que está sendo feita uma contenção desnecessária no paciente. E muitas das vezes essa contenção é feita para que esse paciente não retire o acesso, esse paciente não puxe uma sonda,
tá? Então, nós estamos respaldados por lei para a gente fazer a contenção. Então, isso tudo tem que ficar registrado nos nossos registros de enfermagem. Então, é uma resolução que a gente precisa estar a par dela, tá? Para podermos relatar por que esse paciente está sendo contido. Por causa de uma sedação, um pós-cirúrgico, um idoso com crise de Alzheimer, um paciente que fez uma medicação e deu uma reação extrapiramidal, um paciente que veio uma cirurgia e após essa cirurgia, por causa do efeito anestésico, fez agitação. Então, tudo a gente é respaldado pelo COFEM, tá? Mas nesse respaldo a gente tem que fazer na evolução de enfermagem desse paciente. No prontuário, o que é o prontuário? O conceito de prontuário é o conjunto de documentos escritos relativos a determinada pessoa ou fato. O conceito do prontuário do paciente é um conjunto de documentos e informações referentes a um paciente ou uma doença descrita. O prontuário nada mais é toda aquela documentação que é registrada, tudo que é feito no paciente. Ali no prontuário tem o momento que ele foi internado, foi feita a anamnese dele, tem feita todos os registros, o endereço, telefone, filiação, se tem filhos, se não tem, se ele mora em abrigo, se ele mora em casa própria. Então, o prontuário ele começa nesse momento a fazer todo o histórico do paciente. E quando o paciente fica internado, nesse prontuário que estão todos os registros que são feitos. E nesse prontuário está o registro médico, o registro da enfermagem, do técnico, do enfermeiro. Se ele precisar de um fisioterapeuta, está o registro do fisioterapeuta, está o registro do psicólogo, todos aqueles assistentes social, todos aqueles que dão assistência ao paciente, todas as folhas de assistência, elas são acopladas dentro de um prontuário. E também existe o prontuário eletrônico, mas no momento, muitas das vezes, a gente não trabalha com prontuário eletrônico, dependendo das instituições que vocês trabalhem. Existem os prontuários manuais e os eletrônicos. Espero que futuramente todos sejam eletrônicos para facilitar o nosso trabalho dentro da unidade, que se torna mais fácil, né? Conclusão. O prontuário é um documento de grande importância para o paciente, para a equipe de saúde, para o hospital, para as instituições de ensino superior e pesquisa. Nesse prontuário, a gente tem toda a importância do que foi feito com o paciente. A gente pode usar esse prontuário para pesquisa, a gente pode usar esse prontuário para título de justiça, caso esse paciente ou familiar desse paciente entre na justiça, achando que algo não foi feito, mas está tudo ali registrado, entendeu? Por isso que a importância da gente fazer as nossas evoluções de enfermagem, porque é o nosso respaldo futuramente perante aquele paciente. Uma evolução de enfermagem, ela tem que ter um roteiro completo, tá? A gente primeiro bota o estado geral do paciente, a gente bota o seu nível de consciência, o nível de orientação, a queixa do paciente, os sinais vitais. O prontuário, a evolução de enfermagem, ela tem que contar tudo aquilo que a gente fez no paciente, no banho de aspersão, banho de leito, fiz troca de fralda, paciente registrar os sinais vitais, temperatura, respiração, pulso, a PA desse paciente, se esse paciente tem medicação, se faz hidratação, se ele tem um gel salinizado, se ele faz uso de dieta, se é dieta hipossódica, porque ele é hipertenso, se é uma dieta hipocalórica, porque ele é diabético. Então, tudo nessa evolução de enfermagem tem que conter. E ao final da nossa evolução, é importante que a gente tenha nosso carimbo com o nosso Corém, nosso número de Corém e assinar, tá? É muito importante porque isso é um respaldo para a gente, dizendo que nós estávamos naquele momento, nós estávamos na unidade hospitalar e que quem fez
o atendimento àquele paciente foi ou o técnico, ou o enfermeiro, ou o médico. Então, por isso que a gente precisa e é obrigado nós termos o carimbo específico com o nosso nome, nosso COREM, nosso número de COREM, sua especialização, que tu é técnico de enfermagem, que você é enfermeiro, que você é médico, que tu é assistente social. Então, ao final das nossas evoluções, a gente precisa carimbar e assinar, porque é um respaldo para a gente, tá? Um exemplo de uma evolução de enfermagem. Esse aqui eu peguei da internet, tá? Uma evolução de 7 às 13 horas, realizado banho no leito, higiene oral, com solução de Cepacol. Não especificamente a gente precisa botar a solução que foi feita naquele paciente, mas a gente precisa colocar que foi feita a higiene oral. Então a gente faz uma evolução a partir do momento céfalo-caudal, de cima para baixo. Porque quando a gente dá o banho, a gente começa da cabeça. Então, quando a gente, no momento do banho, como eu já falei para vocês, a gente faz a inspeção daquele paciente. A gente vê no momento do banho, é o momento que a gente sabe tudo daquele paciente e a gente vai fazer uma evolução completa. Se ele tem ferida na cabeça, se foi feita a higiene bucal, se foi feita se ele tem problema auditivo, se ele está com uma punção venosa, aí a gente vai a partir da cabeça para os pés, fazendo a nossa evolução no momento que a gente dá o banho. É o momento mais propício de a gente conhecer esse paciente. Bom, existem dois tipos de evoluções, né? E cada unidade hospitalar ela tem o seu tipo de evolução específica. Ela tem as suas evoluções bem discriminada, tem as suas evoluções que você tem que discriminar aquilo tudo que você coloca, tem instituição que são só as evoluções eletrônicas. Então, cada instituição ela desenvolve um tipo de evolução para a gente colocar, fazer evolução e ser colocada no prontuário do paciente, tá? Isso aí é mais uma aula que a gente precisava ser bem específico, tá? E a gente precisa treinar essas evoluções, porque isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do que a gente presencia dentro do hospital, da unidade hospitalar, nas suas 12 horas ou 24 horas de plantão. Então, tudo precisa ser registrado. Desde o primeiro momento que você entrou naquele paciente, que você foi no leito dele e que você esteve no leito dele, até o momento de você passar o plantão. Então, ali você especifica tudo, porque quando tu passa o plantão para o colega, você tem ciência que não passou nada errado, que está tudo registrado conforme de direito seu, para que esse documento bem especificado, ele fica ali datado, guardado para um uso qualquer, ou a título científico, ou a título judicial, ou para o próprio paciente realmente saber o que ele teve e como é que ele consegue se tratar. Então, aqui é mais uma aula de prontuário, de registro de enfermagem, de evolução de enfermagem. Espero que vocês façam os exercícios e a gente, quando estivermos juntos, vocês me entregarão todos os exercícios, que todos eles valerão nota, tá? Encontro com vocês brevemente. Mais uma vez eu digo para vocês, lavem as mãos, usem máscara, sair de casa e se protejam. Protejam a vocês e a toda a família de vocês.